Então, dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam também pela primeira vez, se há alguém, e dizer que são muito bem-vindos mesmo, que o Senhor vos abençoe, assim como nós pedimos bênção dele para cada um de nós, que este possa ser um dia em que possa haver alguma renovação no nosso coração, amém? Nós vamos estar predispostos a escutar aquilo que o Senhor traz para cada um de nós, como igreja, mas também individualmente. E nós hoje vamos continuar a falar sobre servir. E vocês vão dizer, outra vez? Sim, outra vez. Servir. E nós fechamos este domingo, fechamos o tema. E nós temos falado acerca de servir em diversos contextos. Individualmente, na igreja, o porquê de servir. Então esta igreja, pelo menos aqueles que escutaram a série toda, não vão ter grandes pretextos para não servir, porque sabem que é bíblico e nós tentamos fazer uma apologética o mais extensa possível para que nós não possamos nos esconder na ignorância, está bem? Então é bíblico e nós temos que servir. Mas há aqui uma última fatia que nós gostávamos de abordar hoje, porque nós temos falado muito para nós cristãos, para nós igreja, para nós como indivíduos. Só que nós não vivemos só isto, nós vivemos numa sociedade. Amém? Então a maior parte de nós que está envolvida na sociedade, trabalha numa empresa, trabalha, tem o seu próprio negócio e interage com a sociedade. Okay? Hoje não lhe vou chamar o mundo. Normalmente chamamos o mundo de forma às vezes muito depreciativa, não é? Nós dizemos, o mundo, as pessoas do mundo, como se a gente sabe que o mundo está errado, não é? E que nós saímos do mundo, fomos resgatados do mundo, dessa perspectiva negativa. Só qual é que é a questão? Nós temos que estar no mundo. Nós vivemos no mundo, nós vivemos com pessoas que são mundanas. Então, o que é que Deus nos pede, neste contexto de servir, o que é que Deus nos pede para que nós façamos quando nós estamos no mundo, na sociedade? Então nós vamos usar um texto único hoje, é Jeremias 29, 7. O contexto de Jeremias 29 é um povo que está exilado, está deslocado fora do ideal. Então nós somos hoje exilados neste mundo, nós não pertencemos já a esta terra, amém? Nós já pertencemos a outro lugar. Nós não pertencemos já a este lugar. Então, existem regras, existem decretos, existem muitas circunstâncias que passam dentro deste mundo que nós vivemos, desta sociedade. Será que sou eu que tenho o meu WhatsApp ligado? Isso mesmo, vejam lá. Que passam nesta sociedade e que já não tem nada a ver connosco. Nós não nos devíamos reger por uma série dessas circunstâncias. Só que nós não conseguimos fugir deste lugar, porque nós estamos exilados deste lugar, deste mundo. Ou seja, não foi um lugar para o qual Deus nos deslocou para nós sermos disciplinados e discipulados, mas foi o lugar que Deus nos deu e nós fomos arrancados de uma forma espiritual na nossa alma, no nosso espírito, para uma nova terra, para uma nova Jerusalém. Então nós devemos viver cristãos já de acordo com a nossa nova terra, não com a terra que nós hoje vivemos. Só que nós não conseguimos sair daqui até o Senhor nos levar, até Ele voltar, até a nossa vida cessar. Nós vamos viver neste lugar. Então nós estamos exilados aqui, nós estamos deslocados, nós estamos fora daquilo que é o ideal de Deus para nós, para a nossa vida. Jerusalém para o povo também é o lugar da promessa. E a Babilónia, neste caso, era o lugar da frustração. E muitos de nós, às vezes, não queremos viver neste lugar. Nós não queremos lidar com as idiotices que há neste lugar. Nós não queremos, muitas vezes, lidar com a política deste lugar. Nós não queremos lidar com as coisas ruins que acontecem deste lugar, fruto de pecado, fruto da desobediência, fruto da herança adâmica que este lugar tem. Mas ainda assim, Deus escreve isto a Jeremias. Eu creio que isto é uma palavra também profética para nós.
como igreja, como povo de Deus, que vive num lugar exilado. Então o que diz o texto é o seguinte, o texto diz assim: procurai, Jeremias 29:7, procurai a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, Deus coloca-nos, permite que nós sejamos exilados, até tomados, neste caso, por outro povo, por outra nação, por outro conceito de vida, por outra ideologia, por outra religião, por tudo isso. Deus permitiu isso no povo, e nós que conhecemos um pouco das Escrituras sabemos que era o modus operandi de Deus, deixar que o povo ficasse à mercê dos seus inimigos quando eles eram desobedientes. Quando eles não respeitavam a voz de Deus, quando eles não eram obedientes ao Senhor, Deus permitia que eles fossem castigados, que eles passassem por um processo de estar exilados. E era durante esse processo de exílio que o povo reconhecia o pecado, reconhecia a falta do Senhor e reconhecia o erro e tudo mais. Então o povo estava a viver esse processo neste momento. Mas a palavra profética de Jeremias para o povo é: ouçam, vocês têm que procurar a paz da cidade. Vocês têm que influenciar a paz da cidade. Que para nós hoje é: vocês têm que influenciar a paz desta sociedade que nós estamos inseridos. Vocês têm que ser influenciadores, não do TikTok, não das redes sociais, não do Instagram. E se calhar nós gastamos mais tempo a editar uma fotografia para que saia bem no meu Instagram, do que gastamos mais tempo a criar uma influência direta na sociedade, na tua micro-sociedade, na tua micro-esfera de influência, que são as pessoas que tu tens à tua volta na sociedade, que não fazem parte desta sociedade aqui. Então será que nós procuramos essa paz na cidade que Deus nos deu? Nessa microsfera de influência que Deus nos deu? Isto começa por um anelo muito curto, muito pequeno, que é as pessoas que não fazem parte da nossa esfera espiritual, que nós temos à mercê. E este versículo é para nós, procura a paz, procura, influencia, dá bom testemunho. Não aquelas pessoas que dizem, que são intencionais, sim, mas são premeditadas a dar bom testemunho. Vão lá e dizem aquela palavra, aquele chavão. Não, a tua vida tem que ser um reflexo daquilo que tu és para o Senhor. E essa tua vida tem que influenciar as pessoas que estão à tua volta. Como é que nós servimos a sociedade e as pessoas que estão à nossa volta? Connosco mesmo, com a nossa vida, com os frutos que nós damos, com os erros e com os acertos que nós temos, com as asneiras que nós fazemos e com o pedido de perdão que vem logo a seguir, com o reconhecimento, com o arrependimento. Aí nós servimos as pessoas assim. As pessoas vão se sentir servidas pelas Escrituras, pelo próprio Deus, quando elas percebem: esta pessoa há qualquer coisa de diferente. Ela erra como todas as outras, mas ela é humilde o suficiente para pedir perdão e reconhecer. Chama-me ao lado e diz: olha, eu não estive bem neste dia, pai, desculpa por ter falado assim tão alto contigo ou ter sido mais agressivo. Se vocês estiverem numa situação dessas e experimentarem fazer isso, nós servimos a sociedade. Porque nós estamos a demonstrar alguma coisa que Deus colocou dentro de nós, e é sempre a velha história, que é uma manifestação exterior daquilo que já aconteceu no nosso interior. Mas isso precisa de acontecer das esferas mais próximas, no círculo de influência mais próximo, até aos outros. Então, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E é mesmo isso que o Senhor queria dizer. Eu mandei-vos lá para aquele buraco. Fui eu que mandei. Não foi mais ninguém. Vocês querem culpar alguém? Culpei o próprio Deus. Ele está a dizer: fui eu que vos coloquei neste lugar. A culpa não é das pessoas. Foi Deus que permitiu que nós ficássemos aqui. Porque se Deus tivesse outro plano para que nós vivêssemos uma vida muito confortável espiritual, Ele fazia assim. Nós convertíamos e nós íamos para o céu logo. O que é que vocês acham? Não era fantástico? Mas porquê é que Deus quer que a gente esteja cá? Mas porquê é que Deus não criou outro plano? Ele não seria capaz de fazer isso? Não era tão giro? Nós estamos aqui na reunião,
temos não sei quantas pessoas que se convertem, elas desaparecem. Isso a gente sabe, elas estão com o Senhor. Elas estão com Deus, o Deus que elas aceitaram, e elas abreviaram a sua ida para o céu. Mas Deus não nos leva mais cedo porque Ele conta connosco para influenciar a sociedade. Ele conta connosco para que nós possamos dar bom testemunho. Ele conta connosco para nós sermos o sal da terra. Ele conta connosco para nós sermos um luzeiro, um farol para a vida das pessoas. E vocês podem não acreditar, mas as pessoas têm os olhos postos em vocês. Ou vocês nunca confessaram, nunca se declararam cristãos, vocês nunca preferiram nenhuma declaração acerca da vossa fé. Ninguém sabe. Se ninguém sabe, vocês passam despercebidos, são mais uns. Mas se alguém sabe que vocês são cristãos, eu garanto-vos isso. As pessoas estão a olhar para vocês. Então a forma como nós influenciamos a sociedade é dar testemunho. Não é falsear testemunho, não é dizer coisas bonitas, é tu seres real com as pessoas. E se tu fores real, sabem porque é que às vezes as pessoas nos chamam santinhos e tentam brincar com a nossa fé? É porque nós às vezes vestimos essa personagem do santinho. Somos tomados por beatos. Mas para uma expressão, não sei se é só portuguesa, mas aquelas pessoas religiosas. Porquê? Porque nós vestimos essa pele. Nós só aparecemos em cena para dizer coisas, para sermos... para dizermos atos morais, para dizermos frases morais, para moralidade, de estabelecer moralidade. Nós aparecemos para julgar, nós aparecemos, não, eu acho que deve ser assim, mas durante a semana a pessoa não viu mais nada de ti. Mas tu estás lá naquele dia e tu dizes, e tu te tiras isso, não, eu não tenho nada a ver com isso. E isso está certo, nós devemos fazer isso, devemos estabelecer o que é assim é assim, o que é não. Nós devemos, como eu costumo dizer com os jovens, nós chegamos lá, fazemos o drop the mic, que é uma expressão muito antiga. Chegamos, dizemos e saímos de cena. Acabou, está feito, nós dizemos. Quem quer, não quer. Mas isso tem que ser consistente. Nós devemos procurar esta paz, procurar esta consistência também na nossa cidade. Num lugar que não foi um lugar de acaso, é um lugar que Deus nos coloca com um propósito. E esse propósito é para nós crescermos, é para nós influenciarmos outros. E para isso Ele pede a um povo que estava exilado, subjugado, muitas vezes escravizado. Ele dizia, Deus diz, procurem a paz da cidade. Não se concentrem só nas vossas dores, nas coisas difíceis que vocês têm que enfrentar. Não se concentrem em ser escravizados. Procurem a paz da cidade. E orai por ela ao Senhor. O Deus está a dizer assim, olha, orem em mim pela cidade onde vocês estão. E quantos de nós gastamos tempo a criticar, e eu não estou a dizer que a crítica não é positiva. Eu estou a dizer estou só a pôr nos pratos da balança o tempo que nós gastamos a criticar política e o tempo que nós gastamos a orar por política. Façam esse exercício. Quantas vezes é que tu oraste pelos líderes dos partidos? E quantas vezes tu criticaste líderes de partidos? Quantas? Quantas vezes é que tu oraste e disse, Senhor, abençoa aquela pessoa precisa de ajuda. Traz luz àquela cabeça. Quantas vezes? Não, nós criticamos a pessoa. Não é isso, a proposta não é essa. É procurem a paz. Nós queremos que as coisas fiquem organizadas, queremos que não haja loucuras a acontecer nas várias esferas que existem na sociedade. Então o que é que nós temos que fazer? Orar. Temos que interceder. Deus conta connosco para que a paz da cidade exista. Somos nós que vamos interceder ao Pai. Será que é os outros que não conhecem Deus que vão interceder? Eles vão interceder a uma força, vão interceder por alguma coisa, por política, por ideologia. Mas não, Deus conta connosco para nós orarmos pela cidade, pelo país, pela sociedade, pela junta da freguesia. Quem é que já orou esta semana pelo seu presidente de junta? E quem é que já criticou o buraco que está lá na rua? Ou os sinais que não funcionam? A dinâmica é esta. Nós não estamos a fazer aquilo que é proposto. A gente não vai orar a Deus, toca no coração do presidente da junta para arranjar aquele buraco. Mas Deus, cuida daquela vida, que é um lugar de autoridade. E ela está sobre a autoridade também da minha vida. Cuida, traz luz, aproxima pessoas. Olha, se há evangélicos na junta de freguesia que ele tenha... é tão importante fazer isso. Deus,
criámos com uma palavra que eu gosto muito, uma conspiração de amor à volta da junta de freguesia da nossa vila, da Câmara Municipal, do nosso Estado, do Governo. Então a proposta não é façam manifestações, critiquem, já disse que é bom criticar, é bom, nós temos sentido de crítica, mas Deus pede algo mais, orem por ela ao Senhor. Porque Ele diz, a seguir Ele diz assim, porquê é que vocês devem fazer? Porque na sua paz, na paz da sociedade, vocês vão encontrar a vossa paz também. Então Deus confia que nós façamos a nossa parte para nós também podermos usufruir de alguma coisa. E às vezes nós estamos a viver uma sociedade e nós não contribuímos para a paz que nós tanto desejamos. Nós queremos ter um governo que seja um governo sério, que defenda as leis, que seja idóneo, que não haja corrupção, que defenda o casamento. Nós, com esta história toda da ideologia de género e toda essa ideologia que está implantada e que é defendida por vários quadrantes, será que nós oramos para que Deus levante homens e mulheres que já lá estão? Sabem que há irmãos nossos que estão em todos os partidos? Vocês sabem que há crentes evangélicos em todos os partidos? Será que nós oramos para que essas pessoas possam ser os faróis das pessoas que têm que tomar decisões? Será que nós oramos, nós intercedemos por isso? Será que nós nos lembramos disso? Ou não é mais fácil nós criticarmos, nós queixarmos? Que era o que o povo fazia. O queixume de passar pela situação é muito mais fácil. A proposta não é essa. Se nós queremos servir a sociedade com aquilo que nós já somos e conhecemos e sabemos, não vai ser exclusivamente com ações sociais, não vai ser exclusivamente em nós organizarmos como igreja e agora irmos limpar um bairro qualquer. Não é isso, a proposta não é essa. A proposta é orar, a proposta é nós importarmos, a proposta é nós pensarmos nas pessoas que já lá estão, a proposta é nós cuidarmos espiritualmente e sermos proteção das pessoas que já estão nesses lugares de autoridade que podem determinar muita coisa na nossa sociedade. Será que nós oramos pelo nosso patrão? Isso aqui é difícil. Para alguns de nós é muito difícil. Porque nós somos maltratados. Muitas vezes nós somos... há muito descuido por cada um de nós. Porque às vezes eles não pagam os vencimentos a horas, certo? Porque pelo menos não têm cuidado com as nossas famílias. Mas o que é que Deus pede ao povo para ele fazer? Não é? Ora pelo teu patrão. Intercede mais do que queixa-te de menos, intercede mais. Fala comigo, o que é que queres que eu faça à volta da vida dessa pessoa? Então, a proposta é muito escandalosa. Deus faz isso connosco. Ele muitas vezes manda-nos calar a nossa voz de murmuração e pede para nós despertarmos em nós a voz da oração. Basicamente Deus está a dizer, olha, tu precisas de calar com essa murmuração que tu tens e tu precisas de orar mais. Se tu orares mais, eu vou ouvir mais murmuração boa. É como há aqueles maus boatos. Alguém lança um boato mau sobre ti e tu tens que ir desfazer esse boato porque é um boato. Mas também há boatos bons. É quando nós lançamos coisas que são verdade e que são boas, não é? Às vezes nós colocamos coisas nas redes sociais e colocamos fotografias, por exemplo, dos nossos batismos, e são bons boatos. Para as pessoas saberem coisas boas que estão a acontecer. E o que Deus quer que nós façamos é isso. Que nós oremos por bons boatos, por boas coisas que possam acontecer nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. Orai ao Senhor, orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Então nós precisamos fazer isso se nós queremos servir melhor a sociedade. Servirmos uns aos outros, nós já aprendermos, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos das coisas práticas da casa, do templo, nós já aprendemos isso. Mas acho que nós precisamos aprender também a servir aqueles que estão à nossa volta. Então, servir a comunidade faz parte do propósito de Deus. Se nós não servimos a comunidade de alguma forma,
nós não estamos a cumprir isto que Deus nos pede. Nós chegamos e somos indiferentes. Nós não temos influência. Então nós perdemos relevância na nossa sociedade. Então tu precisas de pensar na tua primeira esfera de influência, que relevância tu tens como cristão. O que é que tu estás a afetar? Tu tens que ser o destabilizador, espiritualmente falando. Tu és aquele que mete a casa em ordem. Tu és aquele que traz luz. Tu és aquele que traz a paz. Tu és aquele que traz palavras de discernimento. Tu és aquele que manda acalmar a tempestade da conversa. Será que nós fazemos isso? Ou será que nós não queremos estar na terra que Deus nos desterrou? Às vezes Deus leva-nos para empregos e não tem nada a ver connosco. Tem a ver com pessoas que Ele quer alcançar. Tem a ver com projetos e ideias de Deus que são maiores do que os nossos. Mas Deus leva-nos para sítios para nós sermos influência. Mesmo para nós sermos sal e para nós sermos luz nesses lugares. Então há uma expectativa de que, como comunidade cristã que somos, como igreja que somos, nós fazermos isso. Muitas vezes nós corremos o risco de servir por servir. Às vezes corremos o risco de, como acontece em muitos lugares, de alguém nos pede para fazer alguma coisa e nós fazemos essa coisa e está feito para este ano, já cumpri o meu propósito, já servi a alguém. Quando às vezes nós pedimos, e estava a falar com a Cristina, olha, ajudem, por exemplo, nos cabazes que nós vamos ter de Natal. Vamos fazer uns cabazes de Natal específicos para a mesa da consoada das famílias que nós apoiamos. E há pessoas que ajudam e acham que por ajudarem naquele dia, e às vezes até gastarem bastante dinheiro, às vezes até comprarem um cabaz inteiro, acham que isso chega. Acham que isso, a sua influência, o seu serviço está feito. Deus busca que nós sejamos consistentes, que nós servirmos com propósito, não servirmos com propósito e de propósito. Servirmos sempre e toda a hora, sempre que nós pudermos fazer. A Bíblia diz também que se nós podemos fazer o bem e não o fazemos, nós pecamos. A Bíblia diz isso. Então todas as conversas que nós nos calamos, nós podemos fazer o bem e ser luz e nós não fazemos, nós pecamos. Então nós queremos ser influência na vida uns dos outros. Alguns de nós querem ser o Messias na vida uns dos outros. Vocês conhecem aquelas pessoas que querem resolver a vida da outra pessoa porque sim? Não é que isso esteja errado como princípio. Nós podemos ajudar a vida das outras pessoas, podemos ajudar as pessoas, podemos ter uma visão messiânica da vida das pessoas em áreas da vida das pessoas. Isso não tem problema. Mas às vezes a pessoa faz isso não pela pessoa, mas faz isso por ela própria. A pessoa quer se sentir bem, quer se sentir realizada, quer sentir que é importante. E vale qualquer pessoa, não interessa. Então é importante nós percebermos que Deus nos coloca pessoas à nossa frente para nós servirmos com aquilo que nós temos e não tem a ver connosco, tem a ver com a pessoa, tem a ver com o próximo. Então eu gostava que nós pudéssemos servir a comunidade, dar-nos à comunidade, porque isso faz parte de um plano de Deus para nós fazermos, nós trazermos paz à cidade. Nós sermos aqueles que contribuem com alguma coisa de Deus para a sociedade e não o contrário. E é mais fácil nós fecharmos as portas. É mais fácil isto que nós estamos a ver aqui. Porque nós todos queremos no mesmo. Porque nós todos respeitamos o mesmo Deus. Porque nós não vamos criar aqui destabilizações a nível de ideologias. Então é que é fácil. Mas o que é que Deus faz? Desterra-te. Vai-te colocar num sítio onde vai ser horrível. As pessoas vão ser horríveis. As pessoas vão falar de tudo e mais alguma coisa contra Deus. O que é que Deus espera de nós? Que a gente ore por ela. Que a gente vá libertando aquelas pérolas. Que nós vamos nos despertando. Que nós vamos nos mostrando. E começamos a destabilizar aqueles lugares. A influenciar. A trazer impacto. E depois a ser relevante. Sabem, algumas das pessoas com que às vezes eu falo no trabalho e que elas sabem que eu sou cristão e acho que
quase todos os meus colegas sabem que eu pastoreio. E em alguns casos, eles chegaram-me a ligar por temas pessoais, não tem a ver com o trabalho. Então eles dizem assim, houve uma mãe que a filha estava com um problema grave de saúde, muito jovem, 14 anos, e ela estava desesperada. E ela ligou-me. Então ela viu alguma luz, ela viu alguma coisa, ela viu algum farol, nem que seja uma luzinha, nem que seja ela andar a percorrer, como se diz, as capelinhas todas à procura de uma resposta. Mas ela veio cá. Ela veio procurar a resposta. Ela viu que eu era um sítio onde ela podia procurar. E eu pude ajudá-la, podemos conversar, pude-lhe dar alguns contactos de pessoas que eu conhecia. E é isso que Deus quer que nós façamos. Não é só criticar, não é só dizer que as pessoas estão erradas. Deus espera que nós tragamos paz à cidade. Servir a comunidade é uma forma também de adoração a Deus. Eu sei que isto é esticar um bocadinho o texto, mas eu quero fazer isso com a vossa permissão. Em Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de coração como ao Senhor. Isso é tudo, é tudo. Tudo é tudo. Tudo o que a gente tem que fazer tem que ser de coração, tem que ser com vontade, tem que ser com amor, como se estivéssemos a fazer para o próprio Deus. E neste caso, nós estamos a fazer para o próprio Deus, porque foi Ele que pediu. Então nós precisamos de fazer as coisas com uma profunda reverência, com um profundo temor. E às vezes nós fugimos das responsabilidades que temos, às vezes por coisas parvas. Às vezes nós vemos alguém que está a precisar de ajuda e simplesmente não encaixa na nossa agenda. Simplesmente nós temos que ir buscar o miúdo à escola. Não encaixa, simplesmente não encaixa. Vai baralhar a nossa vida toda. Lembrem-se do desterro. O desterro é um lugar mau, é um lugar difícil, é um lugar que não é suposto nós estarmos lá. Então sempre que Deus traz oportunidades à nossa vida de nós sermos influência, de nós sermos relevantes na vida das pessoas, especialmente das pessoas que nós não vamos ter muito mais acesso a elas, especialmente se são elas a pedir-nos ajuda em algumas circunstâncias, nós devemos aceder como se acedêssemos, como se fosse o próprio Deus a pedir. Eu duvido, e eu espero, que algum de vocês, se o próprio Deus falasse com vocês, Maria João, faz-me isto. Nós, não posso, tenho que ir buscar o miúdo à escola. Não posso, porque isso vai baralhar a minha agenda. Eu duvido. Então Deus coloca a fasquia, olha, façam as coisas como se estivessem a fazer para mim. Não é como se vocês estivessem a fazer para qualquer um dos vossos irmãos, façam, ou para qualquer pessoa, façam como se estivessem a fazer para mim. Então a fasquia é bem alta. Que é, se alguém se atravessa no teu caminho, se tu podes servir essa pessoa com alguma coisa, então tu tens que parar, tu tens que fazê-lo de coração, como diz a passagem, tens que fazer com amor, com intencionalidade, como se estivesse a fazer para o próprio Deus, como se estivesse a servir o próprio Deus. E sabem, a minha convicção é que todas as pessoas que nós ajudamos nas circunstâncias, Deus sente-se servido. Ele sente-se servido. Porque Ele diz assim, tu estás a fazer aquilo que eu pedi. Tu estás num sítio exilado, estás num lugar onde não é teu, tu estás a procurar a paz, alguém vem a ti, tu vês necessidade e tu serves como se servisse a mim. E isso é isso que nos faz crescer. A paz que às vezes nós procuramos em lugares errados, estão nestes sítios, está na obediência, está nas coisas simples que nós fazemos. Se nós vamos na rua e se alguém nos pede dinheiro ou comida e se nós sentimos paz em fazer isso, não é termos vontade, é nós. Eu acho que há alguma coisa de Deus também em nós, que quando acontecem as circunstâncias nós sentimos alguma confirmação, algum incómodo. Então se nós fizermos isso, se nós reagirmos, nós não precisamos levar a pessoa para casa, ainda que há alguns que o façam aqui. Há aqui pessoas que, se alguém lhes pedir guarida, eles têm alojamento por não sei quantos meses. Eu não estou a pedir para nós sermos... nós precisamos ser razoáveis. Nós não precisamos nos desviar das necessidades que passam à nossa volta, das pessoas, dos pedidos de ajuda. Há pedidos de ajuda aqui na nossa comunidade. Há pessoas que estão a gritar em silêncio aqui hoje. Precisam de ajuda, precisam de amor, precisam de carinho, precisam de... mas também há lá fora. E hoje tem a ver com lá fora. As pessoas que se atravessam na tua vida lá fora precisam ser servidos como se tu servisses ao Senhor. Então, quando tu vens servir a Deus aqui com o teu louvor, com a tua adoração, com o teu serviço,
Quando nós queremos servir a Deus e nós queremos encaixotar o nosso serviço numa agenda e num dia, Deus sabe isso. Deus sabe que tu escolhes quando é que tu queres servir. Deus sabe e escolhe quando é que tu queres ser esse servo. E Ele não se agrada disso. Porque Ele pede em todas as circunstâncias. Quando tudo o que vocês façam com coração, com amor. Então, quão valioso é todas as coisas que vocês fazem que eu não sei. Todas as coisas, toda a obediência que vocês têm ao Senhor, toda a resposta, toda a relevância, todo o impacto que vocês individualmente têm à vossa volta, que o vosso pastor não sabe. Quão relevante é isso? Porque Deus sabe. Deus sabe. Eu não preciso de saber, mas Deus sabe o quão relevantes é que vocês são. Eu posso ter uma análise, uma perspectiva daquilo que nós vivemos juntos aqui, domingo a domingo, semana a semana. E eu posso dizer, olha, a minha opinião é que tu és pouco relevante aqui, porque tu não fazes nada, tu não ajudas, tu não contribuis, tu não dás a mão a ninguém, tu não... Eu posso fazer esse julgamento, porque vejo e constato, mas não consigo fazer do resto. E nós não precisamos não ser estas pessoas, que somos uma pessoa na igreja, ou domingo, ou quando estamos juntos, nós encarnamos um cristão, e depois durante a semana nós desencarnamos esse cristão e somos uma pessoa anónima. Não pode ser. A vida que nós temos para viver nesta terra, nesta sociedade, nesta Babilónia, é uma vida de nós procurarmos a paz, de nós procurarmos a oração pelas pessoas que estão à nossa volta, de nós orarmos por esses filisteus todos que estão aí na rua, pelas pessoas que nos fazem mal. O nosso ímpeto, a primeira coisa que devia ser nós, ó Deus, cuida destas pessoas, a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de salvação. Nós estamos a fazer obras lá em Coruche, nós estamos a mudar de uma casa, eu não me recordo agora quantos habitantes é que tem Coruche. Se algum de vocês puder ir pesquisar, depois só gritar não, dizerem o número, diga-me. Mas é uma vila, eu acho que não é cidade, tenho a certeza, mas é pequeno, é uma vila pequena no Ribatejo. E nós, a CCLX tem lá uma igreja, já vai fazer 5 anos, este ano faz 5 anos lá. Tem 17 mil habitantes o concelho, é um concelho pequeno. E a CCLX tem lá uma igreja, há lá outras igrejas evangélicas. E nós estamos a fazer uma transição de um espaço, que era um antigo restaurante, para um espaço onde já foi uma igreja, há 10 anos atrás. Já foi uma igreja, há 10 anos que aquele espaço está fechado. E nós estamos a fazer uma transição de um espaço onde nós não conseguimos mais estar porque está cheio. Então é um sítio que está a crescer. O pastor Vacílios e a pastora Mara estão a fazer um trabalho incrível lá. Eles moram nas Caldas da Rainha. O pastor Vacílios e a pastora Mara moram nas Caldas. Têm 3 filhos. Eles saem todos os domingos de manhã, às vezes saem ao sábado à noite. Eles viajam, fazem 1 hora de viagem e estão lá o dia todo de domingo com a igreja lá. Como eles fazem essa viagem, eles criaram uma cultura de almoçarem juntos, para passarem tempo juntos, porque eles moram nas Caldas. Durante a semana, se alguém grita, se alguém pede ajuda, sabem o que é que o pastor faz? Pega no seu carro, liga, pastor Ricardo, precisa ir às casas. Bora, vai precisa de cruz, é cruz. Ele vai e está com a pessoa e volta. Porque ele quer ser relevante. Quando nós fazemos coisas relevantes para o Senhor, há um outro lado, que é o lado da Babilónia, que se vai eriçar, que vai reagir àquilo que nós fazemos. Não esperem que o facto de vocês estarem a tentar trazer paz a um lugar que é um lugar de desterro, que é uma Babilónia, não esperem que não vai haver reação. Vai haver reação. Há um inimigo das nossas almas. Satanás não quer que nós façamos isso. Satanás, quando nós não somos relevantes, ele nem precisa de se preocupar, porque nós não somos relevantes. Ele não precisa de combater contigo, porque tu não és relevante. A partir do momento que começas a ser relevante, as coisas começam a complicar. Porque há coisas que vão acontecer à tua volta. Há ruídos, há aquela expressão de que o leão anda ao nosso derredor a fazer barulho. Tem a ver com isso. Ele não nos pode atacar, porque nós somos protegidos pelo sangue de Jesus. Não pode chegar até ao nosso espírito, mas ele pode afetar a nossa alma. Ele pode afetar as nossas emoções, os nossos medos. Ele pode fazer isso por quê? Por causa dos ruídos. Quem é que não se sentiria assustado com um leão a rugir à porta do quarto? Ou um lobo, ou um outro... Toda a gente. E é isso que vai acontecer.
Então nós estamos a fazer esta transição de Coruche para um espaço maior, onde nós podemos crescer até 100 pessoas. Imagina, nós estamos a sonhar em que nós possamos alcançar mais pessoas naquela vila para Jesus. Só que o inimigo não quer. Então, durante este processo todo, nós tínhamos uma carrinha da igreja que avariou. Nesta semana, nós estávamos a carregar coisas para baixo, a carrinha simplesmente desapareceu, desligava e pronto, carrinha off, não está. Estacionámos lá a carrinha ao pé de casa. Ontem de manhã estava a ir para Coruche, recebo uma chamada. Olha, a carrinha tem lá uma coisa escrita e tem os 3 pneus furados. À porta da minha casa. Tem os 3 pneus furados. E tinha um texto que eu não vos posso dizer aqui, porque o Senhor não ia deixar, ia ficar triste. Era uma carta de amor, mas da Babilónia, está bem? Com os termos da Babilónia. Onde me agredia e chamava tudo o que era nomes. Então, sempre que nós somos relevantes, as trevas vão se tentar levantar contra nós. Então, quando nós estamos a fazer isso, nós precisamos de pensar assim: ok, eu sei que estou a ser relevante, eu sei que nós estamos a ser relevantes, eu sei que nós estamos a fazer alguma coisa por aquela cidade, eu sei que Satanás não está contente e ele vai despertar o quê? Vai despertar a sua Babilónia. Os meus vizinhos escreveram coisas sobre mim ali à porta de casa, um sítio super pacato. Mas isso não ia acontecer, eu tenho a convicção, se nós não estivéssemos a ser relevantes naquela cidade, se nós não estivéssemos a pagar o preço, o sangue, o suor e as lágrimas, de estar lá e a levantar aquele lugar para ser bênção para a cidade e para as pessoas que lá estão. Relevância, servir a comunidade, orar. Sabem o que é que eu fiz? Eu disse assim: Senhor, ajuda essa pessoa precisa de se converter, essa pessoa precisa do Senhor. É um louco, é uma pessoa muito, muito pouco inteligente. Porque ela pediu para eu tirar a carrinha e furou os 4 pneus. Portanto, vejam, como é que eu vou conseguir tirar a carrinha se não tenho os pneus furados? Não faz muito sentido. Então, esta parte de que, esta perspectiva de que nós só vamos orar e se nós vamos ter uma vida pacata, orar pela sociedade, não é? E nós estamos a orar pelos outros e queremos... A paz vai chegar, mas nós vamos ter muita coisa contra nós também que vem vir na nossa direção. Amém? Então, servir a comunidade, obviamente, abre portas para o Evangelho. Servir a comunidade abre portas para Cristo. Servir a comunidade abre portas para as pessoas perceberem que existe mais alguma coisa. E este serviço e esta abertura de portas é feito por ti. É feito com o teu discurso, é feito com o teu posicionamento, é feito com a tua reação a muitas das circunstâncias. Porque as pessoas às vezes vão te perguntar: olha, eu não sei o que é que tu tens ou o que é que tu és, mas tu és diferente. E é aí que nós abrimos a porta do Evangelho. Eu sou diferente por causa disto. Eu sou diferente porque a minha vida é regida por outros valores. Eu sou diferente porque eu encontrei Jesus e a minha vida mudou. Sabe, há um testemunho, há uma metodologia de evangelismo que é tu abrires a porta com uma pessoa na rua acerca da tua vida cristã em 60 segundos. Tens 60 segundos para iniciar a conversa. Isto foi uma coisa que eu aprendi quando fui fazer lá Quando estive nos Estados Unidos, o Rui Guerra estava lá comigo. Nós fomos apanhados e levados para essa formação. E foi muito bom, eu nunca mais esqueci disso. Só que o que é que fala esse processo? Fala em nós falarmos sobre a nossa vida sem Jesus. Nós nos relacionarmos com a pessoa, tem a ver com o outro. Nós estamos a ter uma conversa com alguém e a pessoa: olha, tu és casado, tens filhos, qual é que é a coisa mais importante da tua vida? E a pessoa vai dizer: a família. E se a gente vai engajar, vai responder com aquilo que a pessoa disser, porque é ela que é importante naquele momento. Se a pessoa disser a coisa mais importante para mim é a família, e nós engajamos nesse discurso, tá? Nós agarramos esse discurso e dizendo assim: a família é super importante, eu tenho 3 filhos, amo família, e continuamos. E nós dizemos: olha, mas sabes, a minha vida nem sempre foi assim. E nós pegamos na conversa e a minha vida era assim. E nós aí expomos. Temos que ser reais. Se tu tiveste uma vida nas drogas, a minha vida, eu perdi a minha família. Porque eu entreguei mais drogas. Se tu és uma pessoa que tem problemas de relacionamento, eu era uma pessoa que eu era super orgulhoso. Eu nunca pedia perdão a ninguém. Eu perdi a minha família, porque eu engajei com o tema da família. Okay? Se for outro tema, nós engajamos com outro tema. Desde que tu sejas real e dizeres a verdade, tu podes
podes ser relevante para a vida da pessoa. Tu conectas-te com a pessoa, tu conectas-te com a sociedade. E depois nós dizemos, mas isso mudou. Houve um dia que isso mudou. E foi o dia que eu conheci Jesus. Foi o dia que eu conheci o Evangelho. E nós abrimos a porta para as pessoas ao Evangelho. E depois de eu conhecer o Evangelho, a minha vida agora é isto. Então nós precisamos ser estas pessoas. Precisamos ter estes crentes que não andam do mundo de portas trancadas. E às vezes parece que não é só portas fechadas. Uma porta fechada é uma porta que se abre de vez em quando. Às vezes são portas trancadas. São portas onde isso nunca acontece. Onde nós muitas vezes trancamos a porta e não deixamos que isso aconteça. Quantos de nós já fizemos isso? Nós vemos que há uma oportunidade, mas nós escolhemos aquele caminho mais largo, como o sacerdote escolheu na altura do homem que estava moribundo na rua. Quantas vezes nós sabemos que podíamos ter uma oportunidade de falar acerca do Evangelho e dar o nosso testemunho e nós preferimos nos esconder ou baixar a cabeça e não ser relevantes, não estar expostos, não estar perto de, não sermos destaque? Quantas vezes isso aconteceu connosco? Porquê? Porque nós trancamos as portas. Nós trancamos portas que podem ser portas para o Evangelho de outras pessoas. Porque na sua paz, imaginem, orem pelas pessoas, procurem a paz, porque na sua paz, na sua conversão, no seu encontro com Cristo, no seu encontro com a verdade, vocês vão ter paz. A gente vai receber. Porque é que nós estamos a influenciar a sociedade com o Evangelho, não é com qualquer outra coisa. Então, como é que nós podemos, de uma forma prática, servir a nossa sociedade, a nossa micro-sociedade, a nossa mini-sociedade, a sociedade em geral, a nossa freguesia, o nosso país? É, em primeiro lugar, fazer aquilo que está mais ao nosso alcance, que é orar. Deus não complica. Deus não complica. Vocês sabem porque é que a Santa Ceia é feita com pão e com vinho? Para não complicar. Porque é coisas que estão ao alcance de quase toda a gente. Na dieta, vamos dizer, universal, está quase ao alcance de toda a gente. Isso não é vinho, há de ser sumo. Então Deus não complica estas coisas. Então diz, olha, não estou-te a pedir alguma coisa que precises de dinheiro, que precises sair de casa, que tenhas que ter um curso, tens que fazer um discipulado primeiro. Não, estou-te a pedir só que ores no teu lugar. Nem precisas de abrir a tua boca. É só mentalmente fala comigo e podes fazer isso. Simples. Então Deus não quer que nós compliquemos as coisas. Mas nós podemos complicar. Nós podemos incrementar isso. Então nós podemos servir a sociedade com oração, orando pelas autoridades, pelas escolas onde os nossos filhos estão a estudar e são cuidados. Será que nós oramos pelas escolas, pelos professores? Será que nós oramos pelas pessoas que vivem à nossa volta? Será que nós oramos e pedimos a Deus que tenha compaixão das famílias, das pessoas que são carenciadas, que vivem sem qualquer apoio, pelos aqueles que estão vulneráveis? Há uma presença real que tem que existir de nós como cristãos nesta Babilónia, que é nós temos que habitar nela. Nós não estamos, sim, já não pertencemos aqui, mas nós estamos a habitar. Nós não estamos de passagem. Nós vamos para outro lugar e neste momento nós habitamos cá. Então muitas das vezes nós achamos, porque temos um lugar já reservado para nós, que nós já não temos qualquer implicação com este lugar, não temos qualquer responsabilidade com este lugar. E isso não é verdade. Antes, vocês podem ver nos versículos anteriores que o que é dito é: construam, plantem, habitem, multipliquem-se, criem raízes. Isto é o que está antes daquele versículo 9. Isso é o que nós precisamos de fazer. Nós precisamos estar enraizados naquele lugar para poder conseguir atingir as pessoas que estão à nossa volta. Deus pede-nos, Deus muniu-nos de dons. Nós falámos sobre isto este mês. Deus levanta cada um de nós com dons específicos. Dons administrativos, dons de cuidado, dons de ensino, até dons artísticos, dons de hospitalidade. Então não é que nós vamos desarmados para lá. Deus diz, eu vou contigo. Vai, mas eu vou contigo, eu vou-te despertar dons para tu poderes ser usado. Deus não nos manda fazer cultos escondidos, Deus não nos manda fugir.
ainda que às vezes temos que fazer cultos escondidos e temos que fugir para zelar pela nossa vida. Deus não nos pede para nós fazermos resistência política, Deus pede para nós orarmos pelos políticos. Exemplos da igreja local que nós podemos servir melhor a nossa sociedade. Se há uma família recém-chegada a esta igreja, ela não é da sociedade, mas ela não faz parte ainda, ou não tem uma cultura, ou ela é como um peixe ainda fora d'água. Ela não se sente ainda totalmente integrada. Sabem como é que nós servimos bem estas pessoas que vêm de fora, de outra sociedade, que até pode ser outra igreja? É nós cuidarmos destas pessoas. Será que nós nos importamos mesmo? Será que nós já nos esquecemos que fomos essa família? E já estamos a viver o conforto de pertencer e da casa ser nossa? Então há pessoas que estão aqui, que chegaram há muito pouco tempo à igreja, precisam ser cuidadas. Façam pelo menos uma pergunta: posso fazer alguma coisa por ti? Posso te ajudar em alguma coisa? Quem sabe a pessoa não vai dizer: podes. Olha, ora por mim, por causa disto. Olha, eu preciso de um prato de sopa. Olha, eu preciso de uma ajuda. Olha, eu preciso de boleia todos os domingos. Quem sabe? Nós precisamos ser relevantes na vida uns dos outros. Não é só existir. Nós precisamos ser relevantes. Precisamos impactar as pessoas que estão à nossa volta. E depois há muitas formas práticas. Graças a Deus, Deus levantou entre nós pessoas que cuidam e que têm uma intencionalidade muito forte em cuidar, em trazer alimento todos os meses para a vida de algumas famílias. E as pessoas que estão aqui sabem quem é que são. Trabalham, a gente não os vê, eles vêm cá durante a semana, vão às compras, montam cabazes, são relevantes na vida de dezenas de famílias. Porque se eles não fizessem isso, as famílias não tinham provavelmente o que comer, ou que não tinham pelo menos aquilo. São relevantes. E Deus diz assim: vocês são relevantes, vocês estão a impactar a sociedade, vocês estão a servir o próximo. Sabem, houve uma irmã, e vou terminar, uma irmã no Barreiro, que disse que o Senhor falou com ela e foi despertando a ela um sentimento muito, muito, muito interessante sobre cuidar de idosos. Nós temos um departamento de crianças, nós temos a escola dominical, nós temos o Jump, nós temos a base, nós temos a igreja para os adultos. E depois, onde é que estão os idosos? Quem é que está a cuidar? Fez-nos essas perguntas. Quem é que está a cuidar? Ou eles estão misturados? Será que eles também não têm, na fase da vida deles, uma necessidade diferente? Será que a gente pensa nisso? Servir. Como é que a gente pode servir os nossos idosos? E nós achamos super interessante como conselho de liderança e demos estrada para a pessoa caminhar. Então vai nascer um ministério novo na CCLX, fruto de uma pessoa que o Senhor falou com ela, ela agarrou. Falava sobre os cedros. Ela diz que só pensava e sonhava com cedros. Ela nem fazia ideia o que era um cedro, nem mas porquê. E ela andou a pesquisar e o Senhor foi falando com ela. E tem a ver com isso, com aquela árvore imponente, crescida. Então vai nascer no Barreiro. Eles têm... eu fiz um elogio e a reconheci. Eu disse: infelizmente nós não temos tantos cedros lá. Nós somos uma igreja relativamente jovem. Então nós temos pessoas aqui que já com uma idade mais avançada, com mais experiência. Árvores já bem plantadas. Elas vão ter a oportunidade de serem servidas por esta comunidade. E de elas terem um programa, terem tempo e poderem ser relevantes também na vida dos mais novos. Ok? Então assim se serve, com coisas práticas objetivas. Olhando, vendo onde é que há necessidade, reconhecendo e avançando. Então, eu gostava que não ficássemos só pela teoria. Eu gostava que vocês orassem mesmo, que nós pudéssemos orar agora juntos e pedir ao grupo de louvor que pudesse subir, para nós podermos, para que Deus possa plantar em nós alguma coisa, alguma área, alguma circunstância, alguma pessoa na sociedade, que não seja daqui. Se Deus plantar daqui, vocês assumam isso e façam. Mas vamos pedir ao Senhor para que Ele possa despertar uma área de serviço na vossa vida lá fora, na Babilónia.
onde muitas das vezes nós queremos é fugir da Babilónia. E Deus está-nos a dizer, plantem-se, firmem-se, cresçam, multipliquem-se, sejam mais, para vocês influenciarem mais gente, servirem mais gente, para que vocês me possam apresentar a mais gente que não me conhece. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Deus, estamos gratos, Senhor, por aquela profecia, Senhor, por aquela palavra profética que foi dada ao povo naquele lugar. Que eu me identifico com isso, eu consigo me identificar como um povo que está desterrado, como um povo que está num lugar que não já é o seu. Eu entendo isso, Deus, mas nós queremos também seguir aquela tua proposta de nós servirmos aquele lugar, de nós impactarmos este lugar, de nós sermos sal e luz para a vida das pessoas que estão à nossa volta, que não te conhecem, Deus. Então que o nosso melhor serviço na sociedade seja nós te apresentarmos. Não te apresentarmos com um livro apenas, não te apresentarmos com uma história, não te apresentarmos como uma outra proposta, mas que nós possamos te apresentar com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho, que nós possamos ser confrontados também diariamente na sociedade, com os valores que tu plantaste em nós, que fazes crescer, com o processo que cada um de nós tem em diferentes circunstâncias, níveis e etapas. Ainda assim, tu tens esta expectativa que nós possamos te revelar e sermos relevantes também na vida das pessoas, porque nós te conhecemos, porque nós já te temos na nossa vida, no nosso coração, Deus. Então que nós não possamos guardar isso debaixo de qualquer coisa, esconder a luz, guardar o sal, trancar a porta, mas que nós possamos ter as nossas portas pelo menos destrancadas, portas entreabertas, portas abertas nas áreas da nossa vida, Senhor. Que se nós quisermos dar algum testemunho, Senhor, se nós quisermos chamar alguém à atenção, trazer alguma coisa, Senhor, dá-nos sabedoria para escolher os momentos certos, Deus, para dizermos as palavras certas, Deus. Ó Deus, usa, Deus, cada pessoa aqui, Senhor, como um farol mesmo. Que cada um de nós individualmente, não há ninguém aqui nesta sala que desde que te conheça, que já te tenha aceito como Senhor e Salvador, que não possa ser farol, que não possa dizer que antes era isto, que hoje é luz. Que antes estava perdida, que agora foi encontrada, que hoje está contigo, que tinha uma vida longe de ti, que agora tem comunhão com Deus. Não há ninguém aqui que não possa dar esse testemunho. Então ajuda-nos, Deus, e que nas circunstâncias que nós vamos viver ou que já vivemos, Deus, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, dá-nos força, Deus, dá-nos coragem para que nós possamos levantar a nossa voz, Senhor. Que o nosso testemunho, Senhor, a forma como nós falamos, a forma como nós reagimos, a forma até como nós nos vestimos, a forma como nós comunicamos com as pessoas, Deus, fossem sempre formas onde nós estamos a servir em primeiro lugar e servimos aos outros também. Te agradecemos por isto, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus.